Pessoal, seguinte, tensão também na Cisjordânia. 3 palestinos foram mortos por tropas israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina. Américo Martins é quem vem com a gente conversar ao vivo, ele que está ali nas proximidades. Américo, por favor, o que nós temos de informação sobre isso? Olá, Elisa, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Eu falo aqui da cidade velha de Jerusalém, uma cidade que é dividida em pedaços, né? Tem o quarteirão judaico, o quarteirão dos muçulmanos, o quarteirão dos cristãos, e é onde todos esses povos acabam se encontrando, essas religiões aqui em Jerusalém. Elisa, a violência e a tensão têm crescido muito na Cisjordânia, porque as forças de Israel estão fazendo várias operações ali, segundo eles, tentando prender, deter membros do Hamas, que também estão na Cisjordânia. O Hamas controla a faixa de Gaza, mas tem alguns dos seus militantes espalhados na Cisjordânia. E essas operações israelenses estão causando uma reação, obviamente, dos palestinos. Muitas dessas ações são violentas e mais de 115 palestinos já morreram só na Cisjordânia, em ações das forças de defesa de Israel ou também ações dos colonos que moram em assentamentos ilegais, segundo a comunidade internacional, na Cisjordânia, que estão atacando também os palestinos. Hoje, as forças de defesa de Israel entraram num campo de refugiados na cidade de Nablus para demolir a casa de o que eles diziam ser um oficial do Hamas. A população lá daquele campo de refugiados se revoltou, tentou entrar em choque com as forças de defesa de Israel e 3 palestinos acabaram morrendo hoje. Um outro palestino também ficou ferido justamente num ataque de colonos israelenses nesses assentamentos lá na Cisjordânia. Então, aquele caldeirão na Cisjordânia está crescendo, está aumentando. Eu estive lá na sexta-feira e pude notar uma tensão muito forte no ar. A Cisjordânia fica logo aqui, ao lado de Jerusalém. É possível passar de Jerusalém para o território da Cisjordânia. E eu senti muito essa tensão no ar, um certo medo, inclusive, dos palestinos de serem alvos de mais violência naquela parte. Enquanto isso, o Hamas também tenta incitar a violência dos palestinos na Cisjordânia. Desde o início, desde aqueles ataques absurdos do dia 7 de outubro, o Hamas vem fazendo pedidos e chamamentos para que os palestinos se levantem também na Cisjordânia. Isso não tem acontecido, pelo menos não em larga escala. O que tem acontecido é confrontos entre as forças de defesa ou os colonos e os palestinos que moram na Cisjordânia. Hoje, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, foi perguntado sobre isso numa entrevista coletiva, se ele acha que vai explodir também a violência na Cisjordânia. Ele disse que não espera que isso aconteça, que o foco de Israel é completamente na faixa de Gaza, mas que o país estaria preparado para combater em qualquer lugar, na Cisjordânia, continuar na faixa de Gaza e também continuar enfrentando o Hezbollah no norte do território, porque o Hezbollah no sul do Líbano vem atacando o norte de Israel. Elisa. Américo, a gente que está vendo aqui de fora, imagina que essa sensação de tensão, de medo, de angústia, ela é generalizada. Mas quando a gente fala de ataques que estão ocorrendo, por exemplo, você está em Jerusalém, como é que fica o clima por aí? Tem havido, sei lá, a visualização de foguetes, de o próprio domo de ferro? Aí as coisas estão dentro do possível com alguma normalidade? Com alguma normalidade, sim, Elisa. Essa é uma cidade volátil por natureza, quando existem esses conflitos. Por quê? Existe uma grande população palestina, especialmente em Jerusalém Oriental, que era a parte de Jerusalém que era administrada pela Cisjordânia até a guerra de 1967, quando Israel ocupou aquela parte da cidade de Jerusalém também. Jerusalém é um dos grandes problemas aí entre palestinos e israelenses. Quem vai administrar que parte de Jerusalém? Neste momento, Israel administra tudo, embora a comunidade internacional considere ilegal também a ocupação em Jerusalém Oriental, mas é Israel que de fato controla e garante a segurança na cidade inteira. Mas por conta dessa grande população árabe também na cidade, você sente uma tensão. Na sexta-feira, por exemplo, chegou a haver confrontos entre jovens árabes, jovens palestinos e as forças de defesa de Israel aqui, nas margens aqui da Cidade Velha. A Cidade Velha, ela tem um muro, uma muralha que a protege
Existem portões específicos para muçulmanos ou judeus entrarem, cristãos, outros turistas, por exemplo. Tem pontos específicos. E as forças de defesa de Israel impediram na sexta-feira os muçulmanos de entrarem na Cidade Velha para rezar na mesquita de Al-Aqsa, que fica logo aqui atrás e é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Então, as forças de Israel, por segurança, para evitar qualquer tipo de confronto ou conflito, eles barraram a entrada de qualquer pessoa com menos de 65 anos. Isso tem acontecido todas as sextas-feiras, os dias de reza dos muçulmanos, desde o início do conflito, desde o início da guerra. Isso acaba causando confrontos aqui em Jerusalém também. Então, na sexta, a cidade estava muito tensa, tem muitos policiais na rua, a polícia de Jerusalém está toda na rua, tentando manter o controle, tentando manter a calma e impedir aí que exista algum tipo de violência. Mas, de tempos em tempos, existe sim ali conflitos entre os dois lados. Américo Martins, Jerusalém é uma cidade muitíssimo turística, né? Você tem ali as belezas que são mantidas e que isso gera a curiosidade de qualquer pessoa, mas principalmente pelas questões religiosas. Você tem visto o turismo que continua ocorrendo por aí? Por qual motivo eu lhe pergunto? Muitas companhias aéreas suspenderam os serviços, né, depois do início dessa guerra, mas algumas ainda continuam operando. De alguma maneira, existe algum turismo ou a movimentação na região de Israel é dos locais, é de quem mora por aí? Muito fraca essa questão do turismo agora, Elisa. O turismo é um fator muito importante na economia de Israel. É responsável por uma boa parte do seu PIB, além de tecnologia e outros fatores. Mas o turismo é, de fato, muito importante. E num domingo, essas ruas aqui estariam completamente tomadas de turistas. A gente vê alguns meninos brincando locais, você vê alguns judeus e também árabes passando por aqui. Mas são os locais. Tem muito pouco turismo neste momento, tem muitas lojas fechadas, tanto dentro aqui da Cidade Velha de Jerusalém, como fora, e como também nas outras cidades que eu passei por Israel, Tel Aviv, Haifa, o setor do turismo muito impactado. E também, obviamente, o setor de serviços de forma geral, porque aí você também não tem restaurantes, estão vazios, você não tem hotéis, também estão sofrendo muito. Então vai ter um impacto de longo prazo, porque as pessoas que tinham confirmado passagem para cá, para Israel, acabaram cancelando. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham nesse ramo do turismo e eles estão bastante deprimidos nesse momento porque sabem que vai demorar um certo tempo para que a situação volte. Até porque essa guerra, como o próprio primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse ontem à noite, vai muito provavelmente ser longa e ser dura. Então isso vai certamente afastar ainda mais os turistas. Eu não sei se vocês viram aquele rapaz com uma arma no braço, assim, é um civil, não é um militar, e é uma cena que a gente vê com muita frequência aqui, não só em Jerusalém, mas muito em Tel Aviv também, os civis armados para tentar aí conter qualquer tipo de infiltração, se tiver alguma infiltração nova de militantes do Hamas. Isso já sempre houve uma presença muito forte de armas em Israel e muitos militares armados em casa, etc., mas agora está tendo até um estímulo do governo israelense para que as pessoas se armem para eventualmente defender suas comunidades se for necessário. Não, é inacreditável, Américo, esse relato, porque a gente está ouvindo você, ao mesmo tempo, aqui ao lado direito da tela, para você que está conosco na CNN Brasil, é um bombardeio que acabou de acontecer na faixa de Gaza. Nós estamos ouvindo o Américo Martins falando ao vivo de Jerusalém, esse bombardeio que acaba de ser registrado na faixa de Gaza e essa movimentação que não para. Aliás, o Américo, que esteve pessoalmente ali, muito perto da faixa de Gaza, eu até aproveito, Américo, enquanto nós acompanhamos essa imagem ao vivo, para ouvir-te sobre mais um aspecto. Porque o trabalho da imprensa nesse local, a imprensa, claro, você tem uma liberdade de imprensa, mas também tem de haver um alinhamento ali com as questões de segurança. Quando vocês vão para essas proximidades, por exemplo, da faixa de Gaza, vocês precisam de autorização do exército israelense? Eventualmente vocês podem se conectar ou não à internet? Eles fazem pedidos de segurança e de estratégia para vocês, Américo? Quando você chega a Israel, a imprensa precisa se registrar junto ao governo israelense. O que eles chamam de GPO, Government Press Office. É o órgão que cuida da imprensa internacional que visita Israel em qualquer momento. Então, você tendo esse registro, é muito pouco provável que eles vão
parar você ou vão impedir que você vá para algum lugar. Eu, por exemplo, já fui parado em vários checkpoints, indo para a fronteira da faixa de Gaza ou indo para a fronteira norte, no Líbano. Fui parado pela polícia, fui parado nos checkpoints do Exército e você, obviamente, se identifica como imprensa. Eu coloco, inclusive, no carro ali um cartaz press, né, que é imprensa em inglês, para saberem quando eu estou me aproximando do checkpoint que eu não sou combatente, que eu faço parte da imprensa, mas o que vale mesmo é você mostrar esse cartão, esse GPO, o Government Press Office. Isso garante que, para todas as autoridades, é entendido como um jornalista que está registrado junto às autoridades israelenses. Com relação à faixa de Gaza em específico, foi criado ali uma faixa ao redor do território que é uma zona de guerra. Ali só podem entrar militares. Então, se você chegar muito perto dali, eles vão te expulsar de lá. Quando eu estive ontem, eu estive num morro que era no limite dessa faixa de guerra, e eu não poderia ir mais para frente porque os militares tinham fechado aquele ponto. Eu tentei também anteriormente ir num outro lugar que era até melhor para ter uma visão, mas ali tinha um posto do Exército e ali eles me tiraram de lá. Não é que foram grossos, diria, mas deixaram muito claro que ou eu ia ser preso ou eu ia levar algum empurrão, no mínimo, se eu continuasse naquela posição. Então, eles deixam claro aonde tem algum problema de segurança. Tem uma outra questão também, Elisa, que existe formalmente uma censura prévia do exército israelense. Isso para alguns casos específicos. Por exemplo, eles não gostam que noticie-se, por exemplo, aonde estão as bases militares dos israelenses, aonde os movimentos mais sensíveis de tropas. Então, de tempos em tempos, eles mandam, esse próprio pessoal do GPO, do Government Press Office, manda ali as diretrizes do governo dizendo, olha, o Exército exige que vocês passem essas e essas informações antes de ser televisionado. Eu não tive que passar por isso em nenhum momento e por uma política da CNN, se isso acontecesse, se a gente tivesse alguma informação censurada, a gente ia deixar claro que eu estaria reportando sob censura, por exemplo. Isso acontece em algumas guerras. Em alguns lugares você não pode, por exemplo, fazer transmissão ao vivo. Não é o caso aqui. Eu não tive o menor problema com censura ou com qualquer tipo de tentarem barrar o meu trabalho. Eu entendi perfeitamente todas as vezes que fui parado nos checkpoints, porque era uma questão de segurança e de segurança para todos. Mas não tive nenhum problema com censura e, de novo, se isso tivesse acontecido, a CNN teria sido absolutamente clara com os nossos telespectadores. Fantástico. Américo Martins trazendo esse relato, as informações da guerra, também o relato particular, os olhares, né, enquanto repórter, enquanto analista de assuntos internacionais aqui da CNN Brasil. E essa imagem que nós estamos vendo, atenção, hein? Imagem ao vivo, ainda continuamos aqui com a imagem de uma coluna imensa de fumaça. E essa é uma fumaça diferente daquilo que a gente viu nos últimos dias, porque geralmente é uma fumaça muito escura, quando há o ataque, essa contraofensiva de Israel ali em meio aos prédios. Só que essa é bastante diferente e a gente está aqui interpretando e recebendo informações para conseguir compartilhar com você que está conosco ao vivo neste Breaking News o que ocorre aí neste momento. É a faixa de Gaza que aparece ao vivo. Américo, o que você viu na região de Gaza ontem, enquanto você estava ali nas proximidades? Porque a gente tem visto, eventualmente, umas imagens diferentes. Você visualizou que tem havido alguma movimentação diferente do exército de Israel? Eu já fui pelo menos 3 vezes, Elisa, a esses pontos perto da faixa de Gaza. Pretendo voltar nos próximos dias para trazer informação para os nossos telespectadores. Ontem, o que eu notei foi uma movimentação muito maior de soldados, muito maior. Nas próprias estradas que ligam aquelas cidadezinhas perto da faixa de Gaza, muito transporte de tropa, muitos carros blindados circulando por aquelas ruas. Muito mais do que eu tinha notado nas visitas anteriores. E outra coisa, as avenidas muito mais vazias, sinalizando ali que com essa invasão maior das forças israelenses, que os civis saíram ainda mais daquela região. Então, ontem, para chegar na faixa de Gaza, ali na fronteira da faixa de Gaza, eu tive que passar por vários checkpoints dos militares, mas esses checkpoints, essas barreiras para identificação, já existiam antes. O que não existia era
tanto o carro militar me chamou muito a atenção, vários comboios e também a questão das ruas muito vazias, quase nenhum civil nas ruas. Você via movimentação de carro de polícia, você via movimentação de carros que não tinham marcação nenhuma, mas você via que eles estavam, na verdade, vigiando ali aquela zona, né? Talvez fosse a polícia secreta, algo assim. E poucos carros, por exemplo, das famílias de lá, como eu tinha visto nas visitas anteriores. E essa cidade que eu fui, Sderot, que é bem na fronteira, é o limite de onde a gente consegue ir, e é um morro, então você consegue ter uma visão da faixa de Gaza, consegue ver essas colunas de fumaça que você estava descrevendo, consegue ver e ouvir muito os bombardeios. Ontem eu consegui, inclusive, flagrar o Hamas lançando vários mísseis contra o território israelense. Então, tem muita essa ação militar e o que chama muito a atenção é que as cidades estão muito desertas. São praticamente cidades fantasmas ao redor ali da faixa de Gaza. Isso é impressionante. É impressionante ouvir esse seu relato, você acompanhando aí pessoalmente. Inclusive, a gente recuperou a imagem que o Américo acabou de citar, é isso? Sobre um civil passando com esse armamento. Quer ver? Ali, nossa. Américo, a gente está vendo agora mais uma vez, tá? Só para você saber o que a gente está exibindo aqui no Brasil. Realmente foi um homem que passou com uma camiseta na cor vinho, uma calça jeans e segurando uma arma. Eu não vou dizer qual é a arma, porque eu desconheço, eu não tenho muita intimidade com essas diferenciações entre os armamentos. Mas, de fato, a pessoa passando ali como se estivesse segurando uma bolsa, né? Assim, como se estivesse caminhando com alguma normalidade. Enfim, os seres humanos vão procurando maneiras de se defender em meio a uma guerra. Isso é muito comum aqui, Elisa, muito comum. Desde o primeiro dia que eu cheguei, eu notei isso. Como eu disse, é um país que já tinha um pouco essa tradição pela necessidade de se defender dos inimigos ao redor. Então, primeira vez que eu vim a Israel, por exemplo, eu lembro dos soldados voltando para casa depois das atividades da semana no quartel, todos voltando com suas armas. Agora, me chama muito a atenção essa vez a quantidade de civis mesmo, não são reservistas ou militares que estão à paisana, são civis e o governo tem estimulado um pouco o armamento, especialmente nas menores cidades e especialmente nas proximidades da faixa de Gaza e da Cisjordânia, por conta de eventuais possibilidades de ataque dos palestinos, reações dos palestinos. E no Brasil, por exemplo, isso chama muito atenção. Aqui ele é meio normal. Outro dia eu vi um casal namorando com aqueles patinetes elétricos, os dois carregando nas costas esses fuzis que são fabricados aqui, são fuzis israelenses. E é bastante comum você ver isso em qualquer lugar, é bastante impressionante. Por isso que eu chamei a atenção quando esse rapaz passou aqui, pela naturalidade mesmo, como eles carregam essas armas. Inacreditável, é impressionante tudo que a gente está ouvindo. Américo Martins, sempre ótimo poder te ouvir para que nós tenhamos, né, esse relato, essa vivência. O trabalho incrível do Américo Martins, também do Michel Gavendo, que está reportando o conflito neste momento. Atenção para essa imagem que é ao vivo, hein? Imagem ao vivo da faixa de Gaza, uma enorme coluna de fumaça neste momento, mais um registro. E aí eu chamo a atenção para a diferenciação da cor, né? Pelo menos aqui à distância, você percebe naturalmente que é uma fumaça escura, que é uma fumaça que está numa coloração que é a habitual dos últimos dias. Diferentemente daquele paredão enorme de fumaça que a gente estava registrando agora há pouco, né? Muito grande, uma fumaça numa coloração clara, quase parecendo uma fumaça branca e que nos chama a atenção para alguma diferenciação nas atitudes do exército de Israel.